Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Betel Dominical. Esta feita estarei comentando a lição de número 4, que será dada no dia 28 de outubro de 2018, sobre o tema As oposições não podem impedir o progresso da obra. O nosso texto áureo ele se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 6. E a nossa verdade aplicada nos diz, mesmo diante de oposições e ameaça, a igreja prossegue sendo edificada para a glória de Deus até que Cristo venha. O nosso texto de referência se encontra em Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Não esquecendo que nós estamos estudando neste trimestre sobre Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Meus queridos, eu quero aqui deixar o meu agradecimento aos amados irmãos que têm aí comentado os nossos vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Tem servido de força e incentivo para nós continuarmos fazendo isso que amamos fazer, tá bom? Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não deixe aí de se inscrever, tá bom? Não deixe aí de acionar o sininho das notificações para você ser notificado assim que o vídeo for postado, tá bom? Continue comentando os nossos vídeos. Se gostou, se não gostou, o que precisa melhorar, se você tem alguma sugestão, nós estamos aqui também aprendendo, tá bom? Não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas possam ser abençoadas também com este singelo comentário que fazemos aqui, tá bom? Dito isso, então, meu querido, nesta questão, as oposições não podem impedir o progresso da obra de Deus, nós sabemos que a Bíblia já nos deixa bem claro que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. Mas também sabemos que o apóstolo Paulo nos diz que não podemos desconsiderar os ardis do inimigo. Então, o inimigo, ele tenta a todo custo parar a obra de Deus. Nós vemos isso desde quando o povo de Deus veio surgir no mundo. O inimigo está sempre tentando. E enquanto não se consumar todas as coisas, ele vai continuar sempre tentando. E ele vai estar fazendo isso através de opositores que ele mesmo levanta à obra de Deus, que se une para praticar maldades para fazer com que a obra de Deus venha ser detida. Agora mesmo nós temos tramitando aí nas câmeras projetos que ainda não são leis, mas são projetos, que o objetivo desses projetos é amordaçar a igreja, colocar nas mãos e nos pés da igreja uma algema, ou seja, impedir o progresso da igreja. Por isso, nós devemos reagir a essas atitudes, a essas ações do inimigo. Neemias, ele enfrentou as oposições. Neemias é-nos um exemplo de resiliência. Ele encarou as ameaças, fossem essas externas ou internas, porém ele prosseguiu avante, não deixou que nada fizesse com que a obra que Deus tinha confiado a ele viesse parar. O início da obra, ela foi marcada por ataques. A união de Sanbalat, Tobias e companhias,
e companhia para tentar parar a obra de Neemias, que Deus havia confiado a Neemias, é um tipo da união do inimigo com todos os seus comandados para tentar fazer com que a obra de Deus confiado a nós venha parar também. Mas novamente torno a dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus, contra a igreja. O inimigo, ele pode até investir contra a obra de Deus. Oposição, elas sempre ocorrerão. Porém, nós precisamos nos manter firme e forte, sabendo que quem está no controle de todas as coisas é Deus. É como a fala que o nosso irmão traz para nós do bispo Manuel, que as oposições à obra do Senhor, elas podem servir de advertência aos crentes de hoje, que desejam ser usados por Deus. Enquanto esses crentes estão em suas vidas espirituais infrutíferos, em uma vida monótona, sem crescimento, na graça, o inimigo não vai se incomodar e nem vai os atacar. Mas deixa só este crente começar a se fortalecer, crescer na fé, crescer espiritualmente, começar a realizar a obra de Deus, que os ataques do inimigo de nossa alma é certeiro. Então, essa fala do nosso bispo é verídica. O inimigo, a todo custo, quer fazer com que a obra de Deus pare. Através da nossa vida, a obra que Deus confiou a nós em particular e no coletivo, o inimigo está sempre tentando fazer com que isso pare. Mas uma tecla que eu vou bater aqui neste comentário desta quarta lição é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vai falar-nos aqui a respeito da razão da ira Sambalate. Nós sabemos aí que Sambalate, ele era governador de Samaria e o grande desejo dele era governar também Israel. Porém, é como esse governo comunista que tem pelo mundo afora aí, que quer colocar um jugo pesado sobre a nação, governar a nação, mas não fazer com que a nação prospere, cresça, mas viva debaixo de uma escravidão. Sambalate queria o mesmo para Israel. Queria que Israel vivesse debaixo daquele monturo, debaixo daquela escravidão. Não queria que Israel tivesse seus muros restaurados, não queria que Israel voltasse a ser nação. Porém, esse era um propósito de Deus. Sambalate, ele queria ridicularizar o povo de Deus. E Sambalate, como eu já disse, é um tipo de Satanás. E o próprio nome Satanás já diz logo, adversário. Veja que no livro de Neemias você não vai encontrar uma referência sequer a este nome. Porém, em todo o livro nós vamos conseguir notar a ação do inimigo. Queridos, não devemos esquecer que a nossa luta, ela não é contra pessoas, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas é contra as potestades e os principados que agem nas regiões celestes. Nós precisamos estar atentos para não deixar com que o inimigo, com as suas arquiteturas, das suas sutilezas, haja tentando fazer com que a obra de Deus pare. A primeira tentativa do inimigo foi tentar desanimar os trabalhadores, servindo-se do desalento e do aspecto de destruição que estava à sua frente. Neemias 4:10. Em seguida,
eles investem novamente agora, espalhando boatos que pintavam um cenário completamente desfavorável aos reconstrutores do muro. Neemias 4:12. Como vai dizer o nosso comentarista, o exército de Samaria era um exército influente, de homens influentes nas cidades e os residentes das províncias. Ao contemplar as ruínas e a quantidade de escombro que teria que ser removida, eles começaram a falar na mente dos servidores com uma tentativa de fazer com que esses facilmente viessem desanimar. Porém, Neemias entra em ação como um grande líder que é. Ele se levanta com entendimento e com sabedoria e lança palavras enérgicas, dirigindo-se ao povo, dizendo: não temas. Como se ele estivesse dizendo, é Deus que está conosco, Deus vai nos dar a vitória, como o relato de Caleb e Josué ali a Moisés. Logo após, Neemias ainda dá uma palavra de estímulo, dizendo para ele: lembrai-vos do Senhor. É como se dissesse assim, é Deus quem está nos garantindo a vitória, nós estamos aqui pela causa de Deus. E por último, ele dá uma palavra de ordem, dizendo para ele: olha, pelejai por vós e por vossas famílias. Essas têm que ser, meu querido, com certeza, as atitudes que nós precisamos de ter contra a ação do inimigo. O inimigo, ele pode até tentar a todo custo para a obra de Deus, mas nós também vamos continuar prosseguindo e passando por cima de toda e qualquer situação que o inimigo tentar fazer para parar a obra de Deus. Sabemos que eles trabalham juntos, para a prática da maldade. E esse segundo ponto aí, nós temos aí o objetivo de mostrar que os opositores da obra de Deus se unem para a prática do mal. E aqui nós vemos essa questão de junto para destruir. O inimigo, ele se junta com toda a sua corja para tentar destruir a obra de Deus. O escritor aos Hebreus nos anima a prosseguir com paciência até o fim da carreira que o Senhor nos envolve. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Isso nos dá uma ideia de como a vida cristã será repleta de lutas e batalhas até encontrarmos com o Senhor. Ou seja, a própria Bíblia nos adverte que a nossa estada nesta terra como servo de Deus não é esse mar de maravilha que pregam por aí. Teremos vitória, sim. Teremos prosperidade, sim. Viveremos conquistas, sim. Com certeza. Porém, não devemos esquecer que nós teremos aflições neste mundo. E por nós estarmos crescendo na fé, desenvolvendo na obra de Deus, os nossos inimigos, eles se ajuntarão para tentar destruir, pois a própria Bíblia diz que o trabalho do inimigo é o quê? Roubar, matar e destruir. E ele vai usar armas, como usou essa armas do desdém aqui, aonde ele trabalha, Então, eles não querem ver a obra de Deus ir à frente. E quando a gente toma essa atitude de fazer esta obra, o que acontece? Vai suscitar a ira dos nossos inimigos contra nós. Os opositores, eles vão reagir para tentar fazer com que venhamos parar, através de ataques, através de ameaça, através de boatos, de calúnia, como vai estar dizendo aqui. E aonde é que ele vai, falando mais particularmente para nós, aonde é que ele vai atacar? Ele vai tentar trabalhar na nossa mente.
o apelo à nossa mente é muito usado pelo inimigo, pois se trata de uma zona que, se for mal cuidada, representa um setor muito vulnerável. Sobre esta questão da nossa mente ser a batalha, o campo de batalha espiritual, nós falamos com mais interação na lição passada. Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, você vai, depois de terminar esse vídeo, vai lá na lição número 3, que nós vamos estar falando da ação do inimigo na nossa mente, de termos a nossa mente revestida com o capacete da salvação. Tá bom? Então, o que precisamos entender aqui é que contra as ações do inimigo, contra esse projeto do inimigo que se une para tentar nos parar, contra os opositores da obra de Deus que se unem para tentar nos parar, nós temos que ter reação aos seus ataques. Nós precisamos de ser como Neemias, querido. Pessoas decididas, de visão e ação, corajosas e perseverantes, mas nunca fugir da nossa consciência que nós estamos sempre na dependência de Deus. Não podemos esquecer que somos os jambuzeiros que está na videira e sem Ele nada podemos fazer. Qual foi a reação de Neemias? Neemias não foi dar ibope para Satanás, irmão. Neemias não foi lá trocar ideia com seus opositores. Enquanto os seus opositores estavam tentando fazer Neemias parar, Neemias estava orando a Deus e prosseguindo na obra do Senhor, prosseguindo no trabalho, no serviço do Senhor. A reação de Neemias contra as ações, aos ataques, foi orar e jejuar, apresentar a Deus as oposições, as atitudes que os seus inimigos estavam tendo para com Neemias e todos os seus comandados. Em um mundo marcado por atitudes de revanchismo, agressividade, ira, o discípulo de Cristo ele precisa constantemente recorrer à oração, à palavra de Deus e à busca do Espírito Santo e das virtudes que é indispensável à vida do cristão. Foi o próprio Jesus que ensinou-nos como lidar com o nosso inimigo. O apóstolo Paulo foi alvo de muitas e cruéis perseguições e escreveu sobre como lidar com aqueles que nos perseguem. A proposta do Evangelho nesta área, mas particularmente para cada um que sofre na sua particularidade opressões e ataques do inimigo, principalmente às vezes tentando tirar a paciência do crente, o propósito do Evangelho para nós é esse: se te baterem na direita, dê também à esquerda. Se te obrigarem a andar uma légua, vá com ele 2. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. É esta a ação que nós precisamos de ter diante dos ataques. Nos posicionarmos com firmeza, como homens de visão, com coragem e perseverança, e não cair no desdém do inimigo, não cair nas provocações do nosso inimigo. Então, meu querido, o inimigo da nossa alma, ele trabalha 24 horas por dia, fazendo oposição à obra de Deus, unindo-se com os seus comandados para tentar fazer com que a obra de Deus não cresça, não vá avante. Mais uma vez eu toco na tecla: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está firme em Cristo Jesus.
Por último, nós temos aí o terceiro tópico, onde vamos apresentar como deve ser o proceder do povo de Deus no serviço do Senhor. Então, o processo do povo durante a obra. Aqui nós temos então essa questão importantíssima e um jargão que eu carrego comigo já há muito tempo. Quando nós nos ocupamos com a obra de Deus, Deus, ele se ocupa em fazer, em cumprir, em saciar a minha necessidade, aquilo que eu preciso. Então, dentro desse processo do povo, durante a obra de Deus, nós vamos ver essa questão da visão em tempo integral. O que é isso, irmão? Isso fala de termos equilíbrio nas nossas ações. Precisamos trabalhar no jejum, na oração, na vigilância, tendo equilíbrio para que a obra de Deus, em meio a essas oposições, ela continue crescendo. Esse deve ser o proceder do povo de Deus na obra de Deus. Aqui nós vemos dentro deste ponto uma atitude que, como obreiro, no decorrer da caminhada, nós vemos observando na vida de alguns e que abre situação para o inimigo agir. É quando dedicamos-nos muito à obra de Deus, porém deixamos outras coisas de lado. Por exemplo, não damos a atenção que a família precisa. Às vezes não damos atenção no nosso trabalho que ele precisa. E o nosso comentarista mesmo aqui traz uma situação muito importante para quem prega, para quem canta, para quem tem um dom que se desenvolve bem na obra de Deus, né? Devemos aprender a lidar também com a questão do elogio. No tempo de Jesus, muitos líderes judeus creram nele, porém amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. O ser humano é provado pelos elogios que recebem. Provérbios 27, 21. É preciso equilíbrio ao elogiar ou receber elogio. Então, são situações que durante o nosso ministério, se nós não tivermos essa visão em tempo integral, vigiando sempre, não abrindo oportunidade ao inimigo, fugindo da aparência do mal, com certeza nós vamos estar sendo abençoados. Com certeza vai haver equilíbrio nas nossas ações. E nós podemos sim nos dedicar à obra de Deus com toda a força, com toda a garra, com todo o empenho, sem desleixar das outras áreas da nossa vida, que precisa também da nossa atenção, como eu acabei de dizer acima, família, trabalho, lazer e por aí vai. Temos que ter essa visão em tempo integral, esta visão de sabedoria. Temos que agir em oração com vigilância. No nosso embate espiritual, nós enfrentamos oponentes espirituais, invisíveis. Não há um cessar de fogo, nem trégua por parte dele. O inimigo, ele não respeita férias e nem oferece recesso aos seus comandados. Está sempre em busca de oportunidade para nos derrotar. Então nós não podemos deixar que situações como essa que eu acabei de falar e que existe N outras que venham a dar oportunidade do inimigo para agir desta forma. Um outro proceder nosso como povo de Deus durante a operação da obra de Deus é termos ouvidos sensíveis
ao menor ruído de ameaça. Trocando isso por miúdos, irmãos, é estarmos atentos e vigilantes a toda e qualquer ação do inimigo na nossa vida. Precisamos estar nos autodisciplinando, nos autovigiando, nos auto-olhando dioturnamente para saber se nós não estamos dando oportunidade ao nosso inimigo, se o nosso inimigo não está agindo de alguma forma na nossa vida, se não está havendo brechas na nossa vida, se não está havendo situações, legalidade na nossa vida para a ação do inimigo. Se nós estivermos assim, nós vamos estar com as nossas antenas ligadas. E sempre que o inimigo investir, nós vamos entender que é o inimigo, porque estamos vivendo em comunhão com Deus, em alerta. Aqui o nosso comentarista dá o exemplo de Neemias, da sabedoria na administração desse grande líder, Neemias, que em meio aos ataques e às oposições, o que Neemias fez? Em pontos específicos na extensão da construção do muro, ele colocou homens específicos com trombeta nas mãos para, ao menor ruído de ameaça dos opositores, aqueles homens viessem tocar a trombeta e os homens que estavam trabalhando na construção do muro, com a mão na colher e outra na espada, viessem ter como reagir. E ele vai dizer que se esses homens viessem dar um toque errado na trombeta, poderia confundir os que estavam trabalhando na reconstrução do muro. Ou seja, trazendo isso para nós, precisamos estar atentos, estarmos em total sintonia com o Espírito Santo, a fim de entendermos os seus propósitos e a ação dele por intermédio da nossa vida. Como vai dizer o nosso comentarista, muitos cristãos estão derrotados porque não foram vigilantes. O inimigo é sorrateiro. O servo do Senhor deve estar ciente de que não há pausa nesta batalha. Quem não fica em constante estado de atenção pode acabar derrotado pelo inimigo. Aí nós temos o exemplo de Sansão, que foi seduzido por deixar de ser vigilante. Se Sansão estivesse apto por manter-se em estado de alerta, ele poderia ter evitado o seu fim precoce e ainda destruído totalmente os inimigos de Deus em sua época. Se de fato nos ocuparmos com as coisas de Deus, com certeza não vai sobrar tempo para nós estarmos nos ocupando com situações que não vai trazer edificação e nem crescimento para a nossa vida. Por último, terceiro subtópico, mantendo-se próximo. Aqui vai falar a questão da falta da união, que tem sido motivo de grande prejuízo ao avanço da igreja na terra. Eu falei sobre isso na nossa lição passada, até como um ato de manifestação a minha revolta e indignação contra a desunião que há no meio nosso por causa de credo, por causa de dogmas religiosos, por causa de diferenças teológicas e por aí vai. Enquanto isso, que nós ficamos nas nossas divisões, nas nossas rivalidades, Enquanto isso, o inimigo vai sorrateiramente agindo e afastando cada vez mais e usando até mesmo os nossos testemunhos para afastar as pessoas do reino de Deus. Canais como existem aqui no YouTube, que se dizem cristão, porém
só abre vídeos falando mal, apontando o pecado, esquecendo que do outro lado não existe só crente ouvindo e vendo esse tipo de coisa, mas também existe pessoas que com essa atitude vai querer a cada dia mais estar fora desse ambiente igreja. Meu querido, nós precisamos nos unir, deixar de lado essas rivalidades, essas diferenças, pois como diz Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. A desunião do povo de Deus provoca o desaceleramento do crescimento do reino de Deus na face da terra. Precisamos lembrar, somos vara da mesma videira e que o Espírito Santo ele deve ter liberdade de fluir em todos nós. Se não há união, esse fluxo da ação do Espírito Santo em nós será quebrado. E com certeza o reino de Deus não vai andar na velocidade que precisaria estar andando através das nossas vidas. A obra de Deus não pode ser prejudicada por causa da desunião nossa, por causa de diferenças humanas. Na obra de Deus, nós temos que descartar quaisquer questão de interesse pessoal imediato. Podemos pensar apenas em nós mesmos e conseguimos o nosso interesse, mas certamente esta atitude não trará nenhum impacto para o reino de Deus. Mas se nós começarmos a pensar no próximo e agir em favor do reino de Deus, haverá sim um grande impacto de crescimento, de aceleração de crescimento do reino de Deus através das nossas vidas. Não há lugar em nossas vidas para orgulho, para vaidade ou para picuinhas. Se queremos ver a obra de Deus avançar neste mundo, nós precisamos nos unir e junto caminharmos para vencer a ação do nosso inimigo. As tarefas que nos são confiadas exigem de nós esforço, persistência e dedicação. Concluindo, na vida cristã, às vezes basta manifestarmos a intenção de exercer algo em prol da obra de Deus para vermos o início de levante contra nós. Mas não podemos desistir de realizar o que o Senhor nos incumbiu, mesmo quando o inimigo une-se, objetivando a nossa destruição. Nós precisamos de nos manter firmes. Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça, te dê graça, unção e vitória e prosperidade. Amém? E até a nossa próxima lição, a lição de número 5, enfrentando os problemas econômicos e sociais. Tá bom? Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu joinha, deixa aí o seu like, seu joinha. Se ainda não se inscreveu, aproveite agora que o vídeo está terminando, se inscreva. Deixe aí o seu comentário se você gostou, se não gostou. Compartilhe esse vídeo nas suas redes. Ajude o nosso canal aí a crescer. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.